A nossa apresentação está dividida em duas partes. Na primeira parte, nós discutiremos a relação entre modelos econômicos e desigualdade na América Latina. A segunda parte é modelo ideológico, modelo político ideológico e desigualdade na América Latina. Comecemos então com a questão do modelo econômico e desigualdade na América Latina. O objetivo dessa apresentação é discutir os resultados de dois trabalhos que nós preparamos, que foram publicados na série Texto para Discussão do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O primeiro texto procura investigar a relação entre modelo de desenvolvimento econômico, modelos econômicos, desigualdade e pobreza na América Latina no século XXI. O segundo texto trata de modelos políticos e desigualdade e pobreza na América Latina. Nessa nossa apresentação aqui, eu vou me concentrar no tema da desigualdade, inclusive porque os resultados que se aplicam à desigualdade também podem ser, os principais resultados também podem ser estendidos à questão da pobreza. Então, como introdução, a gente deve observar que no século XX não há nenhuma evidência de piora na desigualdade em escala global. Ou seja, você tem um capitalismo que se caracteriza sempre historicamente por instabilidade, por desperdício de recursos, vídeo desemprego, vídeo capacidade ociosa, e o capitalismo que se caracteriza também pela desigualdade, ao mesmo tempo que você tem um dinamismo extraordinário desse sistema econômico que se expande em escala global. Então, no século XXI, a expansão capitalista, ou seja, a acumulação de capital e lucro, não há registro conclusivo de aumento da desigualdade. O que ocorre, no entanto, é que em os dois países mais importantes da economia mundial, os Estados Unidos e a China, houve sim um aumento de desigualdade, principalmente na China, no capitalismo de Estado chinês. Por razões diferentes, então houve um aumento da concentração da renda tanto na China quanto nos Estados Unidos, ou seja, na sublocomotiva e na locomotiva da economia mundial. No restante dos países desenvolvidos em particular, a evidência ela não é conclusiva. Em alguns países, no século XXI, houve uma piora e em outros países não houve uma piora na desigualdade. O que acontece de diferente, que é relevante para nós aqui no Brasil, é que no conjunto dos países da América Latina, observou-se no século XXI uma tendência da redução da desigualdade, o que representa um contraste marcante com a piora da desigualdade nos Estados Unidos e na China. Ou seja, na América Latina, indicadores de desigualdade melhoraram nessas duas primeiras décadas, ou pelo menos na primeira década, principalmente a partir de 2003, até meados da segunda década do século XXI. Então, a América Latina é um contraste com o que ocorre nas potências econômicas mundiais. Ou seja, houve uma redução de indicadores. É bem verdade que indicadores de baixa potência, como é o caso do coeficiente de Gini, do conhecido coeficiente de Gini, esses indicadores melhoraram, de modo geral, na América Latina nesse período recente. As minhas investigações, as minhas pesquisas científicas, é para saber se na América Latina essa mudança de indicadores, essa melhora aparente da desigualdade tem a ver, com modelos econômicos e dois, com modelos políticos. E por que isso? Porque ao mesmo tempo que nesse período, século XXI, você tem uma redução da pobreza e uma redução de indicadores de desigualdade na América Latina, você tem na América Latina um extraordinário laboratório de experiências muito divergentes em termos de modelo econômico e em termos de modelo político. Bem, concentrando no primeiro tema, modelo econômico e desigualdade na América Latina.
Então, qual é o argumento aqui? É que na América Latina, nessa virada do século XX para o século XXI, você teve uma divergência muito grande de modelos. Por um lado, você tem e teve países com o chamado modelo liberal. Boa parte dos países vem na esteira do chamado consenso de Washington, de final dos anos 80 e dos anos 90, e a onda neoliberal, que envolve privatização, liberalização, desregulamentação, que entra na América Latina de forma pesada, principalmente nos anos 90. Vai chegar no Brasil em 90, com o governo Collor, ela é implementada, executada, esse modelo liberal, esse liberalismo econômico, essa liberalização econômica, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, a partir de 95, e o governo Lula, a partir de 2003, vai aprofundar e ampliar esse liberalismo econômico no Brasil. Outros países da América Latina, o liberalismo econômico já vem, inclusive o caso do Chile, desde os anos 70. Né? Então você tem, na América Latina, um conjunto de países com um modelo econômico, tendo como referência esse marcador, liberalização econômica, claramente países liberais ou ultraliberais, o caso do Chile, o caso do Uruguai, o caso do México, o caso da Colômbia. Por outro lado, no outro canto, você tem países que, no século XXI, escolheram modelos antiliberais. Então, você tem modelos aí dentro de orientação socialista, que é o caso da Venezuela, modelos econômicos de orientação socialista no Equador e na Bolívia. E também, como referência importante, um antiliberalismo, numa tradição nacional desenvolvimentista, que é o caso da Argentina pós-2003. Entre esses modelos antiliberais, modelos econômicos antiliberais e modelos econômicos liberais ou ultraliberais, no meio do caminho você tem o que se chama modelo liberal periférico, que tem um liberalismo e, ao mesmo tempo, traz da periferia latino-americana características da formação econômica, social e política e institucional que vão, de uma forma ou de outra, criar um modelo híbrido, um modelo liberal com características de periferia, inclusive o patrimonialismo trágico, estrutural, secular, que existe na América Latina. Exemplos nesse sentido, Brasil, Paraguai, Honduras, são países que ficam no meio do caminho, há uma espécie de androgenia econômica, em termos de modelo econômico, que ficam entre um antiliberalismo e modelos mais liberais ou ultraliberais. Então você tem três conjuntos. Nós pegamos uma amostra de países representativos, a minha amostra 17, 18 países, dependendo dos indicadores, contempla então um subconjunto de modelo liberal, modelo econômico liberal, marcadamente liberal, países marcadamente antiliberais e países de liberalismo periférico que ficam nessa androgenia entre um modelo, uma solução de canto e outra solução de canto. Então, qual é a nossa hipótese aqui? É investigar em que medida essas divergências marcantes de modelo econômico teriam ou não influenciado essa tendência à redução da desigualdade na América Latina nesse século XXI. Bem, qual é a hipótese o H0, a hipótese nula? A hipótese nula é que países mais intervencionistas, mais antiliberais, teriam sido mais agressivos ou tido uma maior propensão à redução da desigualdade na América Latina no século XXI, comparativamente a países com um modelo liberal ou com um modelo liberal periférico. Isso por quê? Porque uma das características do modelo liberal, do ponto de vista econômico, é deixar uma maior interação entre oferta e demanda no mercado, inclusive no mercado de fatores, capital, trabalho, recursos naturais, ou seja, uma menor intervenção, uma menor função do Estado na atividade, no que se refere à questão distributiva. Ou seja, o Estado tem funções econômicas muito marcantes,
que é a questão estabilizadora, a questão reguladora, a questão alocativa de recursos e a questão distributiva. No modelo econômico liberal, essas funções, particularmente a função alocativa e a função distributiva, elas são mais tímidas, mais contidas. Contrariamente a um modelo antiliberal, onde o Estado tem um protagonismo no que se refere à sua função distributiva e alocativa. Ou seja, a questão da redução da desigualdade seria prioridade num modelo econômico antiliberal e não seria uma prioridade em governo de modelos econômicos liberais. Então, essa é a minha hipótese nula. Bem, qual é a evidência empírica? A evidência, e por trás disso, a teoria toda, teoria histórica de teoria sobre liberalismo econômico, né? Não só o tradicional, mas o contemporâneo. Né? Então, se nós olharmos lá um referencial como Milton Friedman, lá em Capitalismo e Liberdade, esse tipo de ideia, governos liberais teriam um perfil baixo no que se refere à distribuição e governos antiliberais teriam um perfil mais agressivo no que se refere à redução da desigualdade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai testar empiricamente. Nós temos dados que começam em 2000 e vão, sobre desigualdade, que vão até 2014. Qual é o problema para a América Latina? É que os dados que a gente vai usar são dados com dois indicadores para a desigualdade. Tem outros dois indicadores para a pobreza, mas são dois indicadores para a desigualdade, que um é o coeficiente de Gini e outro é a relação, coeficiente ou razão entre a renda do quinto quintil de renda, ou seja, o 20% mais rico da sociedade, e 20% mais pobre da sociedade. Então, essa é a razão quintil 5, quintil 1 e o coeficiente de Gini, que são indicadores de desigualdade. Então, esses indicadores são indicadores fracos, de baixa potência estatística. Por quê? Porque esses indicadores são calculados com base em pesquisas nacionais de amostra por domicílio. E essas pesquisas, elas subestimam rendas que são rendas do capital, ou seja, subestimam juro, dividendo, lucro e aluguel. E boa parte, então, a quase totalidade das rendas reportadas, relatadas nas pesquisas de amostras por domicílio são rendas vinculadas ao trabalho. Então, essas pesquisas, tipo PNAD no Brasil, elas subestimam renda do capital. Ou seja, a grande totalidade de quem responde a questionário e essas pesquisas de amostra por domicílio é o trabalhador, não é o capitalista. Né? Ou seja, os investigadores dos escritórios, das agências, das oficinas de estatística na América Latina, eles não visitam rico, porque eles nem têm acesso a rico. Eles estão fazendo pesquisa com gente de renda média, renda baixa ou renda média. Né? Então, uma subestimativa. Então, o indicador Gini, ou quintil 5, quintil 1, não são, em cima de amostras de domicílio, não são bons indicadores para a desigualdade. Tanto é assim que na literatura internacional tem se evitado esses indicadores, tem se trabalhado mais com a participação do top 1%, ou seja, 1% mais rico, 0,5% mais rico, o 0,1% mais rico sobre a apropriação total de renda. Né? Bem, tendo registrado essa cautela no uso dos indicadores, a evidência latino-americana é de queda, tendência clara de queda da desigualdade, com esses indicadores fracos ao longo da primeira década e meia do século XXI. Quando a gente pega esses indicadores e vai testar se há uma diferença significativa de média e mediana, testes paramétricos e não paramétricos, desses indicadores, para esses três conjuntos de países com modelos diferentes, modelo liberal periférico e um modelo antiliberal, o que a gente constata é que, sim, houve uma tendência generalizada de queda na desigualdade desses indicadores fracos,
Não obstante, não há uma diferença significativa nessa queda ou nessa tendência de queda da desigualdade na América Latina. Ou seja, modelo econômico com o marcador liberalização econômica, diferenças de modelo não explicam diferenças na velocidade de redução de desigualdade na América Latina no século XXI. Contrariamente ao que se esperava. Se esperava que modelos mais liberais seriam menos. Países onde há um modelo econômico liberal, a redução da desigualdade não seria tão forte quanto nos países com maior intervencionismo. Ou seja, a nossa hipótese ela não pode ser, ela tende a ser rejeitada. Minha pergunta é por que a gente rejeita essa hipótese nula de diferença marcante em termos de redução da desigualdade, segundo o modelo econômico na América Latina, com o marcador liberalização econômica. Por que isso? Porque, na realidade, três explicações. A primeira explicação é que na América Latina você tem, mesmo em países que você tem um liberalismo, uma liberalização econômica mais forte, mais alta, inclusive por padrões internacionais, inclusive o que se poderia caracterizar como ultraliberalismo econômico, você tem na América Latina o que se chama um sincretismo neoliberal. Ou seja, você tem governos que são neoliberais, mas que, nas suas funções econômicas, seja estabilizadora, seja alocativa, seja reguladora e seja na função distributiva, esses governos neoliberais, eles flexibilizam o grau de liberalização ou o grau de distanciamento da economia do mercado. Ou seja, eles acabam tendo, nesse liberalismo sincrético, um certo ativismo em promover a redução da desigualdade. E por que eles fazem isso? Ou seja, a política deles diverge da ideologia. A conduta de governo liberais diverge da ideologia. E, nesse sentido, eles acabam sendo convergentes. Os países mais maior grau de liberalismo econômico, eles convergem para os países com menor liberalismo econômico, com maior intervenção do Estado. Ou seja, modelos econômicos diferenciados, marcadamente diferenciados em termos de liberalização econômica, acabam sendo similares do ponto de vista da conduta e do desempenho quanto à redução da desigualdade econômica. E esse sincretismo, na realidade, aí é a pergunta, e por que há um sincretismo neoliberal na América Latina? Pela razão de que os governantes da América Latina descobriram que é muito fácil e barato você provocar reduções marginais e superficiais, incipientes na desigualdade. E aí eles aprenderam isso com o Banco Mundial, ou seja, governos que estão executando modelos liberais ou antiliberais, ou no meio do caminho, ou seja, Chile, Venezuela ou Brasil, descobrem que vale a pena para governos, independentemente da orientação política ou ideológica, vale a pena reduzir a desigualdade porque isso é funcional. Na verdade, o Friedman, num capítulo importante do livro dele, até recomenda isso, né, que são políticas de redução da desigualdade que são funcionais. Na América Latina, isso passa a ser funcional para a governabilidade, para a perpetuação do poder. Então, governantes, independentemente da ideologia, e países, independentemente do modelo econômico, vão reduzir a desigualdade não por uma questão de doutrina, de orientação política, de ideologia que marcam o modelo econômico. Eles vão reduzir isso independentemente do modelo econômico porque é funcional para a perpetuação do poder e porque é barato. Então você tem na América Latina, os liberais não são tão liberais e os intervencionistas não são tão intervencionistas. Então você tem uma espécie de androginia ideológica, política ou de modelo econômico na América Latina. E isso explica por que há convergência. E isso, a segunda explicação, porque não há diferenças marcantes
em termos de combate, de resultado de combate à desigualdade de modelo econômico, é porque você tem, na América Latina, no que se refere à desigualdade e à pobreza, um fenômeno do paliativismo social. Ou seja, as políticas sociais, elas são paliativas. Elas não vão na essência do problema da desigualdade. Elas não enfrentam estruturalmente, permanentemente, o problema da desigualdade que tem origem na concentração da riqueza nas sociedades latino-americanas. Ou seja, o que os governantes fazem, independente do modelo econômico, é fazer políticas sociais paliativas. Inclusive, não é por outra razão que três das políticas mais usadas são usadas, têm um uso generalizado na América Latina, porque são políticas de linha de menor resistência. Não precisa de uma grande violação dos eixos estruturantes do modelo econômico para serem implementados. Bem, uma delas é salário mínimo. A outra são os benefícios da Previdência. E a terceira são as políticas assistencialistas, como o programa Bolsa Família no Brasil. O exemplo Bolsa Família é um programa lá no FRISMA, inclusive são programas de garantia de renda mínima, que é fortemente recomendado pelos liberais para você reduzir a tensão na sociedade. Ou seja, tem uma funcionalidade. Esse tipo de programa na América Latina todos os países têm, é Bolsa Família, é Bolsa Mãe, é Bolsa Filho, e esse caso brasileiro é inspirado num programa que foi criado no México e que hoje se generaliza e é apoiado, inclusive, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial, que financia, em alguns países, esses programas de Bolsa Família. Em outros países, como o Brasil, é financiado com recursos públicos. São projetos, esses programas assistencialistas, que têm um efeito não desprezível em termos de redução da desigualdade dentro da classe trabalhadora. E são programas que são relativamente baratos em termos de finanças públicas. Então, todo mundo usa, porque é fácil. Tem um efeito significativo nesses componentes, nesses indicadores de baixa potência, e eles têm a vantagem, entre aspas, de não afetar a estrutura de distribuição de riqueza na sociedade. Então, não muda a estrutura fundiária, não há uma reforma tributária focada na riqueza. Então, esses governantes acabam, independente do modelo econômico, liberal ou antiliberal, ou do modelo liberal periférico, eles seguem a linha de menor resistência, com mudanças, o salário mínimo real crescendo, com políticas de benefício da Previdência e, ao mesmo tempo em que você tem essas políticas, esses programas tipo Bolsa Família, Bolsa Mãe, Bolsa Filho, políticas assistencialistas relativamente baratas, mas que têm uma eficácia, ainda que incipiente ou marginal, do ponto de redução da desigualdade dentro da classe trabalhadora. Ou seja, você tem um resultado e que é usado, inclusive, politicamente para a perpetuação no poder. Então, a primeira explicação é a questão do sincretismo neoliberal. A segunda é a questão do paliativismo na política social, que todo mundo usa. E a terceira explicação é que não há mudança na estrutura produtiva na América Latina no século XX. Muito pelo contrário, o que há é o fenômeno da reprimarização da estrutura de produção, no sentido do agronegócio, da pecuária, do petróleo, da mineração, do gás, que vai voltar a América Latina ao passado. E são estruturas de produção que implicam mais concentração de riqueza. Então, e com isso você não tem uma mudança na distribuição funcional ou na distribuição primária da renda. Então, o que você tem? Indicadores de baixa potência, como o índice de Gini e o quintil 5 e o quintil 1, razão quintil 5, quintil 1, mostrando uma melhora do ponto de vista distributivo, mas a distribuição funcional da renda, distribuição funcional da renda, distribuição primária da renda, continua altamente concentrada, porque você não muda a estrutura de produção. E quando as mudanças que ocorreram na estrutura de produção são no sentido de mais concentração de riqueza, portanto, mais de concentração
primária ou funcional da renda. Num dos estudos, eu faço uma comparação entre 3 países. Um modelo ultraliberal, Chile, um modelo antiliberal de orientação socialista, Venezuela, e um modelo liberal periférico brasileiro. O que a gente vai constatar é que nos 3 países houve uma redução do coeficiente de Gini, do coeficiente quintil 5, quintil 1, dos indicadores de pobreza. No entanto, nos 3 países não houve uma melhora na distribuição funcional da renda. Ou seja, a participação de salário e rendimentos autônomos sobre a renda, ou seja, comparativamente o excedente operacional bruto, desses juros, lucros, dividendos e aluguéis, isso se mantém instável ou até em aumento em determinados países. Ou seja, o caso da Venezuela, um modelo de orientação socialista, e não muda a estrutura de produção e não muda a estrutura de riqueza da economia. E não muda, portanto, a distribuição funcional primária da renda. Ou seja, a distribuição entre, de um lado, trabalhadores e capitalistas não é afetada em qualquer que seja o modelo econômico. Seja um mais liberal, como era de esperar que não afetaria, seja o mais antiliberal, que se esperaria uma mudança na distribuição funcional da renda, ou seja, uma mudança na concentração de riqueza, uma distribuição funcional da renda. Isso não acontece na América Latina, independentemente do modelo econômico. Há casos, inclusive, em que há uma piora na distribuição funcional da renda e junto com uma melhora nos indicadores de desigualdade e de pobreza na América Latina, que é o caso do Chile, por exemplo. Então, essa é a principal conclusão do nosso trabalho, que trata da modelo econômico e desigualdade na América Latina no século XXI. E, não teria sentido, uma visão que qualifica, em grande medida, esse entusiasmo, essa visão pouco realista, já que otimista, da desigualdade. Não houve estruturalmente, o que houve foi uma redução incipiente da desigualdade, mas não entre trabalhadores e capitalistas, mas sim dentro da classe trabalhadora, ou com medidas que são medidas fracas e afetaram indicadores de baixa potência estatística, que é o caso do coeficiente de Gini e outros indicadores. Então, esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos.